Olá, Pura! Olá! Vamos começar a nossa aula? Vamos lá, e olha só, eu tô aqui, acabei de receber, mais uma informação dos nossos estudantes. Estão gostando aí do Clube de Leitura Amadinha? Ai, que ótimo! E aí a gente recebeu também mais uma contribuição de uma escola. Qual é a escola? Segredo! Vamos passar, você vai acompanhar, a gente vai com certeza, né, no planejamento das próximas aulas, reta final, mas a gente vai colocar, não é isso? É isso aí. Então vamos lá, estamos na terceira unidade, vamos aí para mais uma aula, estamos na aula de número 84.1, olha que bacana, vamos trabalhar a questão da crase. Tem dificuldade ainda? Fica de olho porque nós vamos ver os casos em que a crase é obrigatória e casos em que a crase é facultativa. O que é isso? Você usa ou não e tá tudo certo, beleza? Então vamos conversar aqui direitinho? Olha só, o nosso combinado aqui, estudante, fica de olho porque a gente quer dizer o seguinte, nesta aula a gente vai fazer o seguinte, vai trabalhar a crase com vários gêneros textuais, entendeu? E aí para quê? Para deixar você bem aí inteirado, é uma regra básica, tá? Não fica assustado, né, Márcia? São tranquilas, então a gente trouxe frases em que você já utiliza no dia a dia, tá bom? Exatamente. E lembrando que a aula anterior, lembra quando eu bati no martelo? Gente, regência, presta atenção. O verbo está pedindo qual preposição? Rege qual preposição? O nome, qual preposição? Então, a crase aqui, ó, a aula de regência contribuirá bastante para essa aula de hoje. Ah, tá. E já ficou preocupado com o nome? Eu gosto muito de lembrar, né, Márcia? É. Quando a professora, ou toda aula que você for daqui para frente e falar nome, falou de regência, falou de concordância, falou de nome, que nome? Nome, que a classe gramatical. Quais são aí esses nomes que se referem? Vamos lembrando lá do substantivo, adjetivo, advérbio. Esse daí, ó, numeral, nominal sempre. Pronome. O verbo, ó, verbal vai ser sempre o quê? O verbo. Então esse não tem problema. Mas o nominal, quando fala de nome, tá bom? E aí esse aí é a situação. Eu sempre gosto de lembrar porque, né, para não ficar dúvida. Bueno, seguimos, vamos adelante. Chegando à árvore do conhecimento, trazendo a temática o quê? Crase. Mas o que é crase, amadinha? Lembrando que crase é a fusão, amadinho. Fusão é a junção. Quando eu tenho a preposição, mas o outro a, que pode ser o artigo ou o pronome demonstrativo. Pegando aqui para vocês a canetinha, vamos ver. Opa! Olha só essa imagem aqui, esse texto. Presta atenção. Ó, eu tenho aqui, ó, a amada. Olha só, gente, olha só, ela tá colocando a mão na cabeça e dizendo assim, fique ligado, ó. Eu vos declaro craseado como símbolo dessa união, abençoo esse acento grave. Olha, presta atenção, acento grave. Não sabe qual é o acento grave, amadinho? Olha só, este daqui é o acento grave, tá bom? O nome dele não é crase, mas sim acento grave. Porque quando ele estiver em cima, né? Aqui, ó, eu tenho o meu Pai eterno. A pessoa tira a caneta e depois esquece de colocar. Ó, eu tenho esse a preposição, viu só? Mas o a, artigo, tá certo? Aqui, ó, que você já tem aqui, ó. Mas o a, artigo definido. Aqui tá o a, artigo definido o quê? Feminino. Juntou. O que vai acontecer? A com acento grave, que você pode pronunciar assim. A com acento indicativo de crase, tá certo? Por isso que a Amadinha falou aqui, ó. Eu vos declaro craseado, fazendo a questão, né, da analogia com casados que estão juntos. Belezinha? Olha o que nasce desse casamento, né? E é quem que fica chorando aos prantos aqui, ó. Quem que está aos prantos? O ó.
tá certo? Porque o O não vai nunca no Brasil usar o acento indicativo de crase. Beleza? Então, essa é a dica de que o masculino não tem vez com a crase. Exatamente. Só lá na frente que você vai conhecer, mas calma, amadinha. Vamos conhecer aqui, ó. Analisando aqui comigo, amados. A estrutura agora. A estrutura nós temos aqui, ó, para crase, ó. Crase, preposição, para ter, ó, tem que estar com artigo feminino, no plural ou no singular. E que mais? Tem o pronome demonstrativo, o a, plural ou singular. E o pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo, olha só, também que pode ficar no plural ou no singular, belezinha? Quando fala aquele e suas flexões, porque envolve o aquilo, tá bom? O aquela e assim por diante. Por quê? Começa também com a letra A. Você vai ver aqui, ó, começa com A. A preposição mais o A de aquele, é claro que vai usar o acento indicativo de crase, belezinha? Vamos lá, aqui, o que tá dizendo aqui, ó? O que é crase? É a fusão de vogais idênticas, tá certo? E aparece marcadas pelo acento grave, que é este aqui, ó. Olha só o acento grave, belezinha? Indicando para esquerda. Esse aqui é o agudo, né? Exatamente, que você já conhece. O acento agudo da palavra águia, água, beleza? Então, vamos lá. Aqui nós temos o seguinte, ó. Em língua portuguesa, fundimos a vogal A, que pode ser preposição, artigo ou A do pronome demonstrativo, o A inicial, né? Aquele, aquela, aquilo. Vamos aqui conhecendo alguns exemplos. Eu fui à farmácia. Nós temos aí, ó, o A com acento indicativo de crase. Vamos descobrir por que esse A está, como diz assim, ó, o popular fala craseado, mas é o acento indicativo de crase, tá bom, amadinho? Temos aí o seguinte, eu tenho o verbo ir. O verbo ir, amado, a regência dele, tá bom? Pede a preposição a, que vai a algum lugar, tá certo? O ir rege a preposição a. E a palavra farmácia, quando você vê farmácia, eu falo a farmácia. Então, é uma palavra feminina. Ela admite, presta atenção, admite o artigo a feminino. Então, para não ficar fui à farmácia, coloca apenas um a e o acento indicativo de crase, que é o acento grave. Fácil, né, amadinho? Ai, amada, eu não estou entendendo. Mais um exemplo aqui para vocês, tá certo? Aqui eu tenho o verbo referir, né? Ó, refiro-me a que está de azul. O verbo referir, ele é verbo transitivo direto e indireto e vai exigir um complemento com preposição e outro sem preposição. Belezinha? Lembra lá da regência. Aqui, amadinho, olha só, refiro-me a que está de azul, a alguém, aquela que está de azul. Beleza? Esse azinho aí tem o a da preposição, mas o a pronome demonstrativo. Tá ok? Vamos lá, mais outra aqui para vocês, ó. Assisti aquele filme. Lembrando aqui novamente, ó, batendo martelo aqui para vocês, assistir no sentido de ver, presenciar, que você já sabe, beleza? Ele exige a preposição a. Então, o que apareceu na frente? O aquele é um pronome demonstrativo. Aquele não começa com a? E o assistir de ver, presenciar não exige a preposição a? Então, também terá crase, tá certo? Ocorrerá a crase, a fusão, beleza? Então, aqui, assistir se não tivesse aquele. E se tivesse aí a palavra
o ozinho na frente do filme. Então, ia ficar assistir ao filme. Agora sim. Aí, amadinha, ao filme, não vou usar crase. Por quê? O A da preposição aparece, tá? E o artigo por quê? Porque filme é uma palavra masculina e admite o artigo o na frente. Beleza? Fácil, né, Pura? Simbora, olha só. Depois dessa breve explicação do uso, certo? Entendendo a junção. O que é essa fusão? É a junção da preposição mais o artigo a, né? Agora ficou claro da onde surgiu, da onde nasceu. Se alguém perguntou, mas quem criou essa regra? Da onde vem esse acento acraseado? Exatamente disso, tá? Então a gramática traz essa explicação para que a gente aqui siga e você, aluno primeiro ano, já vai segundão e terceirão dominando essa regra gramatical, tá certo? Muito bem. Vamos agora entender mais uma regra quando, né? Estamos aí para o uso e aí entender que há palavras, há termos, né? Vejam que a gente está sempre fazendo sinônimos para que você não confunda daqui por diante. Palavras, termos, expressões, sinônimos estão vocábulos, no mesmo... Vocábulos, é a palavra. Tá? É a palavra. Isso é para ampliar seu conhecimento. Então, atenção, não confunda o a quando ele é um artigo, o a quando ele é uma preposição, o a quando ele é um pronome demonstrativo. Então, vejam só, o a em 3 situações, tá? E aí é claro que se você estiver prestando atenção exatamente na produção textual, você não vai confundir e crasear inadequadamente as palavras que porventura estejam aí com a apenas como artigo. A, utilizando essa preposição, a com demonstrativo, mas vai usar com propriedade, entendendo o porquê que você vai crasear. Então vamos atenção aqui a essa primeira regra. O artigo a. Usado antes de substantivo feminino, que eu já falei aqui para vocês, né? E diante de alguns pronomes, concordando em números, singular e plural, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Temos aqui a palavra menina, é um substantivo feminino. Aí eu falo a menina, a rua, a felicidade, a saudade, as casas, as tristezas, as belezas. O que vocês observaram aí, amadinho? Então, se o nome estiver no singular, é claro que eu vou usar um determinante, que é o artigo, que você já sabe, quando eu falar determinante, automaticamente você já vai fazer a ligação. Tá determinando o nome. Então, a menina, a rua. Então, vai ter que fazer a concordância em número, beleza? Se a palavra estiver o quê? No singular, o a vai ficar no singular, beleza? Se estiver no plural, vai ficar no plural. E aqui, mais uma vez, olha só. Lembra que a professora falou? Olha só, o nome está no singular, você vai usar o determinante, ou seja, o artigo no singular. Se o nome está no plural. Que nome é esse? Olha aqui. Substantivo. É, muito bem. O aluno aqui, Pura... Saindo bem, né? Vai estar passada no casco da gramática, e né? na casca do alho também, como eu digo. Beleza, vamos ver agora o outro A, mas agora sim, hein? Preposição. Ele vai auxiliar. Vamos ouvir. Diante de outras palavras que não admitam, olha bem, o artigo ou com as quais não concorde, indicando subordinação entre o termo. Como assim, amadinha? Tem palavras que você vai ver um azinho na frente. Só que essa palavra não pode usar o a, mas só que então aquele a que estiver lá na frente é preposição. Observando aqui, amados, eu tenho uma palavra partir. Partir é verbo. Mas, professora, tem um a na frente, mas esse a, meus queridos, é preposição, tá? A começar é verbo. E João? João é nome próprio, é substantivo. E João é masculino, né, Amadinho? Mas esse azinho aí não é artigo, sim preposição. Assim acontece com Pedro. E logo em seguida vem o quê? Um pronome. O pronome está no plural. Todas, né? Aí eu tenho o quê? A preposição na frente.
Aí logo em seguida vem a palavra cavalo. Cavalo é uma palavra masculina, tá certo? E esse azinho que tá na frente é o quê? Preposição. Pé é uma palavra masculina também. Esse azinho da frente é o quê? Preposição. Então tome nota, preste atenção aqui, ó. E você vai construir o seu próprio conceito, ó. Preposição A, diante de outras palavras que não admitem o artigo ou com as quais não concorde. O que vai acontecer? Ele vai indicar o quê? Uma subordinação entre os termos. Termos, quase que não sai. Né? Então, assim, você tem nesse primeiro exemplo, a partir. Temos um A, mas o acento acraseado está presente? Não, né? Mas aí, ok, nós temos duas regras nesse momento. Para as palavras que não admitem, né? O que artigo, não admitam mesmo, é uma suposição. Não dá certo, né? Que pode admitir ou não. Exato. Tá? E aí, elas vão indicar a subordinação entre os termos. Exatamente. Ficou fácil, né, Madia? Vamos para mais um caso aqui para vocês, ó. Tem uma aqui com o pronome demonstrativo, o demonstrativo A, tá? Aquele que vai confundir lá. Plural, né? Exatamente, vai confundir lá com artigo. Porque o povo vê o A na frente e já pensa, é artigo. Mas calma, Madinha, o A tem tanta função. Ó, quando substitui um substantivo feminino, olha só, temos aqui o seguinte, no primeiro exemplo, conheço aqui está de azul. Que esse azinho vai ter que colocar o nome no quê? No feminino. Conheço a garota que está de azul. Então, esse aí, lá da primeira frase, é um pronome o quê? Demonstrativo. Não vai substituir a palavra garota? Não substitui? Poderia estar dizendo assim, em vez de garota, colocar médica. Qualquer substantivo feminino encaixaria aqui na palavra a garota. Tá certo? Conheço a médica, a professora, entendeu? Vai colocando aí. A dentista. Então, conheço a aluna. A que está de azul. A professora Márcia. Exatamente. Olha, eu estou de azul, amadinho. Eu não tinha nem prestado atenção. Tá vendo? Então, assim, o pronome demonstrativo percebeu na oração, vai fazer a utilização aí em relação à regra da crase. Pronto, vai substituir, porém, sendo um substantivo feminino, tá? Exatamente. E aqui eu estou de amarelinho. Então, vamos lá, mais um pouquinho aqui para vocês. Agora aqui, via de cabelos loiros na feira ontem. Quem será essa loira que apareceu na... Vi a mulher, vou colocar aqui, ó, vi a Márcia. Olha só, de cabelo loiro, gente! Ela está mesmo, hein? Com certeza, observe aí, ó. Empoderada, loiríssima. Então, aqui, ó, vi a mulher de cabelo loiro na feira. Então, quem é essa mulher? Então, esse azinho lá da primeira frase é o quê? Pronome demonstrativo. E aqui... Deu para encaixar o nome feminino, já sabe que vai usar pronome demonstrativo. E observando que está os dois exemplos com singular, tá bom? No singular. Exatamente. Então, vamos lá. Tome nota, amadinhos. Mais outra aqui, outra situação. A crase com o pronome demonstrativo, né? A, singular ou plural, depende apenas da regência. Olha o termo regente. Eita, professora, a senhora não vai parar de falar de termo regente? Não, amadinho, vamos lá, relaxa. Vai reger o tempo todo, né? Exato, vai estar no comando, já falei. Exatamente. Ó, comia que estava madura. Comi a fruta que estava madura. Sem crase, pois o verbo comer não exige preposição. Então, aqui tá para mostrar para vocês o seguinte. Por exemplo, João come melão. Olha só. João come manga. Ó, come manga. João come. O quê? Manga. Olha só. Então, esse verbo é um verbo transitivo. Beleza? É um transitivo direto. Não precisa de preposição. Então, se ele não precisa de preposição, é claro que o pronome demonstrativo lá em cima
não terá o acento indicativo de crase. Beleza? Vamos lá, mais outra aqui para vocês. Lembrando que é sem crase, tá, galerinha? Nada de ver aí o azinho já colocar o acento aí, tá? Sem observar a regra. Exatamente. Assim sendo, o A da primeira frase é apenas pronome demonstrativo. Beleza. Vamos para outros exemplos aqui, ó. Refiro-me, vamos colocar o ifzinho aí. A de cabelos loiros, olha só. Refiro-me à garota de cabelos loiros. Por que tá com crase? Porque o verbo refiro-me, ele pede a preposição a. Quando eu falo pede, ele vai reger, ele rege, tá certo? Ele é o termo regente e o seu complemento verbal exige o quê? A preposição. Uma vai ser sem preposição e a outra com preposição. É certo. E também aquela regrinha que foi ensinado na aula dos verbos. Olha só, refiro-me a quem. Quando você utiliza a pergunta quem para o verbo, qual é a resposta? Sempre o quê? Um verbo transitivo que precisa de complemento. Com preposição. Tá? E quem é que dá esse complemento? Olha aí, ó. Ali, a preposição a. Toda vez. O que é o caso do nosso verbo aqui primeiro, que a professora falou, né? O que, a pergunta o que, a resposta é clara. Não vai ter ajuda de preposição, porque automaticamente... Já vai diretamente sem preposição, amadinhos. Assim sendo, o A da primeira frase é ao mesmo tempo preposição e pronome demonstrativo, porque ali houve uma fusão. Casou! Outros exemplos, vamos lá. Sua casa é igual a do Pedro. Sua casa, ou melhor, sua casa é igual à casa do Pedro. Presta atenção. Porque, amadinho, olha só, igual é uma palavra o quê? Olha só, igual, você sabe que igual é um adjetivo. Igual a tá que certo? ou igual a sempre vai usar, o nome exige a preposição a. Aí vai ser com acento indicativo de crase. Isso, o nome igual exige a preposição a. Beleza? Sendo assim, o A da primeira da frase é ao mesmo tempo preposição e pronome demonstrativo. Vamos lá aqui, mais um pouquinho aqui, ó. A mesma coisa, refiro-me àquele rapaz de cabelos loiros, com crase por quê? Pois o verbo referir-se exige a preposição a. Aí você vem, professora, você falou uma vez lá no passado... Fale aí. Diante de palavra masculina não tem crase. Calma, amadinho. Que pronome é esse? Não é o pronome demonstrativo? Sim. E o a é preposição. E o aquele não começa com a e não faz a fusão? Então tem que usar a crase, amado. Tá bom? Relaxa. Então vamos lá. Sendo assim, o a inicial do pronome é ao mesmo tempo preposição, o a, e o a inicial do pronome demonstrativo. Vamos lá. Simbora! Atenção, gente, olha só. A crase com pronome demonstrativo, aquele. Agora, atenção. A crase com pronome demonstrativo, aquele. E suas flexões. O que isso quer dizer? Depende apenas da regência. De novo, certo? Da regência de quem? Vamos ou do verbo lá. ou do nome, né? Será quem que vai solicitar aí, né? Ó, comi aquela fruta que você trouxe. Ó, o verbo comer, você já sabe que é um verbo transitivo. Ele não pede preposição, vai exigir um complemento, sem auxílio de preposição. Então, é claro que aquela não vai ter crase, né? O acento indicativo de crase. Beleza? Ó, na frente tem fruta, mas professor, diante de palavra feminina tem que ter... Calma, amadinho. O verbo que tá no comando, beleza? O verbo que manda. Se o verbo não tem preposição, então não precisa de crase. Vamos lá.
Assim sendo, o A inicial do pronome é apenas o A inicial do pronome demonstrativo. Oh, amadinho. Coisa óbvia, né? Mais uma vez o verbo Ó, aqui. refiro-me, meu Pai eterno, aquele rapaz de cabelos loiros. Lá vem um rapaz de cabelos loiros. Pela fé, com crase, né? Pois o verbo referir-se, amadinho, ele pede, ele exige a preposição a. Sendo assim, aí nós temos o a, preposição, mais o a inicial do pronome demonstrativo. E aí, amadinho, já está conseguindo construir o conceito sobre crase? Segura. Estão vendo aí a dica, né? Toda hora ela tá falando se estão construindo. O que será? O que será? Outro exemplo, vamos lá. Seus cães são iguais àqueles que vi ontem num veterinário. Por quê? Iguais é um nome que exige a preposição a. Belezinha? Com a do aquele. Aí nós temos aqui o a inicial, preposição, ou melhor, né? O pronome mais preposição do pronome demonstrativo. Beleza? Vamos lá. Eu obedeço a meu pai. Olha, a mesma coisa. O verbo obedecer, ele pede a preposição a. E ó, o meu aí, ó, veio diante do quê? Do pronome o quê? Possessivo. Então, esse azinho aí só é o quê, meus queridos? O a preposição. Eu obedeço a mamãe. Olha só. Eu obedeço a mamãe pura. Que é isso? Tá escrito aí, pura? Eu obedeço a mamãe? Eu amo, mas você construiu na lógica da sequência do exemplo. Eu mas não tem amo problema. a mamãe. Esse aí, ó, eu amo quem? Olha só a pergunta, eu amo quem? A mamãe. Esse azinho aí vai ser só o quê, amada? Vai ser apenas o artigo definido feminino, singular. Ixi, Maria Márcia foi longe. Aí, ó, o a preposição exigida pelo verbo obedecer, tá lá na primeira, né? E o artigo diante do substantivo feminino, que é mamãe, beleza? No pai é preposição esse a, e embaixo é artigo, Exato. Beleza? Lembrando, né, que o masculino sempre, né, aí é para ir mais aí praticidade, não recebe crase. O feminino, sim. Vamos lá. Bom, diante de dar explicação até esse momento aqui, agora essa tela, esse slide, vamos aqui, né? Falar sobre a regra que facilitam a observação. Vamos entender então, olha lá. Primeiro, com os nomes próprios de localidades. Olha aí, falamos nomes, estamos falando sobre o quê? Substantivo próprio. Substantivo. Muito olha bem. Lá, viagem à lua. Voltarei a Campinas. Aí você vai fazer uma brincadeirinha, que aqui, olha só o que tem numa observação. Se você utilizou vindar, é porque o nome da localidade admite o artigo, né? Logo admite crase, o artigo que? Feminino, beleza? E para facilitar a sua vida, temos o seguinte, amadinho. Volta da crase a. Volta de crase pra quê, meus queridos? Não. Então, use esse macete, esse bizu aqui para vocês. Belezinha? Olha lá, vamos aqui. O que nós temos aqui, Pura? Agora vamos trabalhar com as locuções. Aquelas duplas. Lembra que toda vez que a gente fala locução, a gente fala assim, gente, é aquela dupla. Pode ser também trio, né? Mas nunca uma palavra sozinha. Pra você entender quais são essas palavras, locuções, né? Pode ser adverbiais, conjuntiva, prepositiva. Olha aqui, as locuções femininas. Vamos colocar assim, locuções femininas. Olha só. À vontade, à toa, às pressas, às escuras, à disposição, à francesa, à milanesa, à tarde, à noite, às 12 horas à meia-noite. Olha o que vai acontecer. Todas receberão o acento indicativo de crase. Como assim, amadinha? Olha aqui, meus queridos. Os exemplos agora. A aula iniciará às 7 horas. Esteve na escola às 13 horas. Então, sempre marcando a hora exata, é o quê? Crase. Agora vamos entender sobre as prepositivas. Alguns exemplos para vocês. Ó, à espera de, à procura de, à margem de, às expensas de e à carta de. O que nós temos aqui? Aquela guerreira mãe estava à espera de um milagre que salvasse a vida
de seu filho. Beleza? Agora as locuções com o quê? Conjuncionais. O que nós temos? Agora pronto, Amadinho. Travou aqui. Mulher. Pensei que ia deixado na mão. Relaxa, a medida que, a maneira que, a proporção que. Olha só o exemplo. À medida que o tempo passa, vamos envelhecendo. Não, Amadinha, nunca. Legal, né? Bom, passamos aqui sobre as locuções femininas. Todas, né, utilizam crase, as prepositivas também e as conjuncionais, né, os conectivos ali também, nessa situação recebem crase, beleza? Muito bem. E agora, casos em que a crase é facultativa. Essa é bem legal. Eu vou até trocar a cor para você entender direitinho. Precisou tirar dúvidas se realmente é necessário usar a crase ou não, que é o caso da facultativa? Você observa e volta aqui. Olha lá. Quando que é facultativo? Quando que você usa ou não? Não vai causar prejuízo, tá certo? Mas você precisa entender se ela tem crase ou não, tá bom? Primeiro, observar que vai se tratar de pronome possessivo. Sendo pronomes possessivos, aí você já vai dar aquela alerta ali, né? Se for pronome possessivo, você vai fazer uso do artigo e, nesse caso, vai estar usando a questão facultativa. Aqui uma cartela para você com o exemplo nas duas situações. Exatamente. Aí, ó, refiro-me à sua irmã. Então, aí não fez o uso do artigo, então não terá. Só tem uma preposição, tá certo? E o pronome possessivo, que é o sua. Refiro-me à sua irmã. Por que esse azinho tá com acento indicativo de crase? Porque aí está presente a preposição mais o artigo feminino. E assim repete. Não falei a sua secretária e falei a sua secretária. Belezinha? Muito bem, muito fácil. Esse aluno é demais, é da NASA. Beleza, ainda nessa sequência, nessa ideia, tá? Nessa regra da crase facultativa, agora com os nomes próprios femininos. Uma vez aí do feminino. Também, refiro-me a Maria, aí só usou o quê? A preposição. Refiro-me a Maria, usou a preposição, mas o artigo feminino. Beleza. Mas, atenção! Se houver determinante, né? A crase será obrigatória. Que determinante é esse, amado artigo? Refiro-me a Maria da farmácia. Bom, após a palavra até, a crase ela é facultativa. Atenção, desde que haja a preposição a na frase. Exatamente. Vamos lá. Aqui nós temos o seguinte, foi até a farmácia, fomos até a farmácia. Ok. Então, aqui no primeiro exemplo, nós tivemos o a craseado mais o artigo e na outra apenas com o artigo. Observando que nós temos a preposição a na frase. Exatamente. Vamos lá. Mas conheço até a mãe do Alberto. Aqui no caso, não foi necessário usar o acento indicativo de crase. Mais outra aqui, agora conhecendo os casos em que a crase é proibida. Não pode. É proibido fumar. Não, é proibido usar crase. Oh! É proibido crasear, como diz o povo, né? É. No coloquial. Atenção agora! Quando que é proibido usar a crase? Atenção! Antes da palavra casar. Mas não é que você viu aí, em qualquer situação, a palavra casa, não vou colocar o acento acraseado, porque não dá certo. Não, gente. Mas quando se referir ao próprio lar. Casa minha não tem casa, mas viu? A casa dos outros tem. Pronto. Aí, ó, voltar a casa, pois esquecer o cartão. Então, ele voltando à sua própria casa, não precisa. Refere-se ao próprio lar. Exatamente. Então, não tem crase. Antes da palavra terra, quando se opõe a bordo. Como assim, amadinha? Presta atenção aqui, ó. Assim que desembarcaram,
desceram a terra, chãozinho, tá bom? Por exemplo, ó, quem aí é ribeirinho, né? Passa aí o barco e você desce A terra. a terra, tá? É nessa situação, tá bom? Ó, quando antes do feminino se subentende o artigo indefinido uma. Olha só. Também não vai ter crase. Olha aqui o exemplo. Encontrava-se presa a terrível melancolia. Aí o que subentende? Encontrava-se presa a uma terrível melancolia. Subentende-se, né? Exatamente. Beleza, vamos lá. Antes de lugares que não admitem o ou, que já foi falado aqui, né? O artigo A. Vamos lá. Fui a Brasília, voltei de Brasília. Fui a Belém, voltei de Belém. Fui a Recife, voltei de Recife. Fui a Paris, voltei de Paris. E fui a Roma, voltei de Roma. Olha aí, Amadinha. Rápida! Amadinha, você, hein? Rodada, né? Não sabia. Rodadinha, literalmente. Seu passaporte recheado. Nossa. Ó, antes do verbo, olha só, condições. A combinar, diante de verbo, não tem acento indicativo de crase. Aprender a ler. Ler é verbo, não tem também. Antes de artigo indefinido, ó, cheguei a uma festa muito boa. Obedeci a um policial estranho. E também diante de palavras repetidas, ou seja, entre palavras iguais. Ó. Ficou face a face com o ladrão. Cara a cara. Exatamente. E dia a dia, ele sempre estuda. Dia a dia, ele sempre estuda. Eita pura! Então, os amadinhos aqui estão, acho que com certeza, afiados e já estão construindo o seu próprio conceito. Ah, que alegria. Para a nossa alegria. Não, e deles também é sua aí também, né? Para a nossa alegria. Viram como é tranquilo? Então a regra está ali para vocês direitinho, mais resumido do que isso aí. Eu acredito que vocês aí vão ter somente, como é que se diz, a ganhar. A gente tentou colocar essa aula com as regras não muito complexas, porque não fica claro, vão né? ter. Vocês estão iniciando, para vocês não ficarem assustados. Vamos lá, segundão, terceirão. Mas você vai ver lá no segundão, vai ver no terceirão e pro resto da vida. E agora você pode produzir usando a crase ou não. Ó, falando em produzir, Vamos lá? hora de Produzir! Trabalhando gênero. Simbora! Estudante da NASA, olha só, é com você agora. Vamos lá pegar o portfólio e ampliar a produção textual. Você vai produzir um gênero textual, uma paródia, com as regras dos casos proibidos da crase. Que legal, né? Bom, vocês têm aí várias paródias de matemática, não é isso? Converte aí, usa o ritmo, colocando o conteúdo da crase. Só que casos proibidos, tá bom? Legal, né? Valeu a dica? Ótimo. É isso aí então, Madinha, encerramos. Valeu! Até a próxima. Até a próxima.